Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Orlando, tá? Ainda tô fora de casa, fora do estúdio, e eu quero trazer aqui uma notícia, na verdade várias confirmações que tiveram de lutas, né, que acabaram virando uma notícia, e eu vou falar aqui essas lutas que foram confirmadas. Muitos de vocês já devem saber, porque eu não tô pegando a notícia fresca, né, porque eu tô viajando, como deu pra perceber, mas eu quero comentar algumas lutas, na verdade uma ou duas que são as principais aqui, que eu já quero falar um pouco, beleza? Então, vamos lá, começando, tô pegando aqui do site oficial do próprio UFC, tá? Dia 25 de abril, em Las Vegas, teremos Aljamain Sterling contra Youssef Zalal. Luta interessante, né, caras que estão ali em cima no ranking, né, a gente tem o Sterling em quinto, o Zalal em sétimo, uma luta que tá escrito aqui no site deve ser que pode decidir ali o próximo desafiante e tal, mas enfim, isso aqui a gente sabe que é muito subjetivo, é uma luta legal, tá? Mas, cara, não tem nem muito o que acrescentar, mais próximo do evento a gente pode pegar e falar. Eu quero falar das lutas que mais chamaram a atenção, tá? A gente já vai chegar lá. A próxima, seguindo na ordem cronológica, né, é dia 2 de maio, em Perth, teremos Beneil Dariush contra o Killian Salkid, tá? Então, luta também legal, né? Beneil Dariush é um cara que a gente sabe que ficou no topo muito tempo, né? Depois começou a dar uns tropeços e tal, começou a ficar meio complicado, mas continua sendo um cara extremamente relevante, um cara de qualidade, um cara que tem muito nome. Então é aquele cara que sobrevive a uma fase porque o nome dele, durante tanto tempo que ele construiu, ainda é relevante, né? E o Killian Salkid é um cara mais recém-chegado, né? É interessante também, né? Um cara que vai estar lutando em casa, né? Porque ele é australiano, um cara que tem um recorde que chama a atenção, né? Porque tem 11 vitórias e apenas uma derrota. Então, assim, é uma luta, né? Nitidamente, para tentar fazer o cara novo, o cara da casa, atropelar o cara mais velho e tentar roubar um pouco do hype aí, um pouco do nome, etc, tá? Então, essa é a ideia e pode ser que realmente a gente veja isso acontecendo, tá? Lembrando que mesmo ainda nesse card, né, de Perth, já tinha sido anunciado o Jack Della Maddalena contra o Carlos Prates, tá? Que também é uma luta muitíssimo interessante, e é tão interessante que eu não vou fazer um vídeo aqui durante a viagem para falar dessa luta. Quando eu chegar eu vou fazer um vídeo detalhado, né? Eu quero analisar, quero, enfim, dar um palpite mais certeiro para essa luta. Lembrando que eu ainda acho, né, eu não estou conferindo todos os dias, mas que não tem as lutas para trás, né, para a gente conseguir estudar melhor, né, porque na Paramount lá ainda não apareciam as lutas mais antigas, tá? Então vai ser um saco, né, a gente fazer melhor isso, um estudo mais detalhado, colocando as partezinhas ali da luta e tal, mas enfim, paciência, né? Vamos fazer o quê? Vamos torcer para que um dia pelo menos eles resolvam. Lembrando, tá? Eu não tô entrando todo dia para conferir, pode ser que já tenham colocado alguma coisa. Se vocês souberem, inclusive, comenta aí embaixo, tá? Outra luta, e eu acho que essa é uma das mais interessantes aqui, é o UFC 328 em Newark. Teremos o Khamzat Chimaev contra o Sean Strickland, valendo o cinturão da categoria peso médio. Khamzat Chimaev é o atual campeão. Luta bem legal, tá? A gente vai ter aí, finalmente, né, um duelo onde o Chimaev vai tentar fazer, obviamente, o jogo dele, mas a gente tem um Sean Strickland que, na última luta, pelo menos, se provou, de certa forma, eficiente contra esse jogo, mas foi o que eu falei no vídeo de resultado, tá? Eu continuo achando que o Chimaev não é o Fluff. O Fluff tem realmente um volume de quedas, como eu falei, muito grande, tem uma boa precisão, tem um gás que realmente é absurdo, tá? Eu, inclusive, acho que em temperaturas normais aí, né, em condições normais de temperatura e pressão, o Fluff tem mais condicionamento físico, né, que o Chimaev, só que o Fluff, ele performou de um jeito ali que, né, eu tenho minhas dúvidas do que aconteceu. Muita gente fala, ah não, mas foi só o Strickland que evitou e tal. Cara, eu não sei, porque eu já vi várias lutas do Fluff e eu realmente, assim, não senti que ele tava na mesma vibe ali, né. Ele tentou pouquíssimas quedas, enfim, eu não vou muito entrar no detalhe daquela luta, porque aquela luta já foi. Mas, o que eu quero dizer aqui dessa luta, eu acho que o Chimaev, depois também vou fazer um vídeo, tá, falando mais detalhado, mas eu acho que o Chimaev é um cara que ele é mais determinado, ele é mais pragmático no jogo dele, muito mais do que o Fluff. Por quê? O Fluff troca razoavelmente ali. Então, tudo bem, com o Strickland ele não conseguiu trocar tanto, mas porque o Strickland é muito eficiente, né? Nem o Adesanya conseguiu trocar direito com o Strickland por conta do estilo, né? Então,
eu acho que o Fluff acabou ficando muito na trocação. E o Chimaev, por mais que o Strickland possa ter defesa de queda, possa ter um estilo que não é tão fácil você aproximar para aplicar queda, acho que a versatilidade de quedas, né, a quantidade de opções do Chimaev e o estilo pragmático dele faz com que ele provavelmente vá direto para o jogo dele. Então, eu acho que o Chimaev vai fazer o que quase sempre ele faz. Vai começar a luta, ele vai pra queda. Então, mas ele vai tomar jab, mas o Strickland vai defender uma outra queda. Tudo bem, mas ele é estilo Khabib, ele vai pra fazer o que é o jogo dele, tá? Que é o que o Fluff não fez. Então, fora ele ser mais pragmático, ele, de novo, tem mais qualidade técnica para derrubar. A única questão, que é muito importante em luta de 5 rounds, ainda mais contra o Strickland que tem gás, é que o Chimaev talvez não tenha o mesmo condicionamento que o Fluff, e às vezes nem que o Strickland. Aí muita gente vai falar, mas na última luta do Chimaev, ele lutou 5 rounds contra o Duplessis, tal, mas, gente, ele lutou, que foi o que eu falei no vídeo de resultado, porque ele conseguia derrubar com tranquilidade, e depois da queda, que ele estava derrubando fácil, o foco dele era controlar, né? Lembrando, ele não chegou a machucar tanto, ele não ficou tão ativo, porque o foco dele ali era simplesmente fazer com que o Duplessis não saísse debaixo dele. Então ele, obviamente, isso também consome gás, mas não consome o mesmo gás de você ficar em alta rotação, fazendo transição, indo para ground and pound, né? Você ficar trabalhando constantemente. E o Duplessis não levantava para que o Chimaev toda hora derruba, aí levanta, aí derruba. Então, tipo assim, foi uma luta onde ele conseguiu lutar, escolher uma forma de lutar onde o gás dele não era tão consumido. O que eu acho que o Strickland talvez não seja. Eu acho que talvez o Strickland não seja tão passivo quanto o Duplessis caso ele tome queda. Acho, tá? Óbvio, não tem como dar certeza do futuro, né? Ainda não tem esse superpoder. Mas, enfim, eu acho uma luta muito interessante por isso. Eu, de novo, vou contra o Strickland, tá? Então, muita gente pode falar, zoando de novo, mais uma vez vai subestimar o Strickland, blá, 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 blá. Mas não, é algo muito mais complexo que isso, né? É só a questão de que o Chimaev é bem diferente do Fluff, tá? Então, eu achava o Fluff uma luta interessante contra o Chimaev, de novo, por conta de estilo. Então, eu acho que o Chimaev tem as chances ali de derrubar, ir direto pro jogo dele, tal, e acabar vencendo. Isso quer dizer que eu acho o Chimaev um grande favorito? Cara, sinceramente eu não acho, tá? Eu acho uma luta bem apertada, porque, de novo, o gás do Chimaev eu ainda não sou 100% confiante, e se o Strickland tomar queda, mas sobreviver, cara, ele sobrevive e volta, e ele tem condição de continuar trabalhando jab até o 5º round, pode ser que dependendo de que parte da luta o Chimaev canse, o Strickland ganhe rounds e consiga vencer a luta, ou às vezes até achar um nocaute, tá? Então eu enxergo sim o favoritismo do Chimaev, mas 60-40, 65, tá? Eu não acho o Chimaev um favorito 80-20, coisa do tipo. Ainda não tem, né, odd em lugar nenhum, porque acabou de confirmar a luta, mas já tô antecipando a minha, tá? Eu acho que as bolsas vão confiar mais ainda no Chimaev do que eu, mas eu dou o crédito do Strickland de ter realmente um bom trabalho de jab, um bom trabalho de defesa de quedas, ali de levantada, de garra, de gás, de queixo, enfim, tem várias qualidades do Strickland. Aliás, eu sempre falei isso, né, só para lembrar, né, porque às vezes tem gente que assiste vídeo picado e aí fala besteira, então eu tô só deixando claro, né. Depois, Alexander Volkov foi confirmado contra o Valdo Cortez Acosta, luta bem interessante também, né, o Valdo Cortez Acosta tá muito bem recentemente, Volkov é muito bom na trocação, muito perigoso, então é uma luta que define bastante o caminho dos pesos pesados, gosto bastante aí do duelo. Favorito? Cara, eu acho que eu vou tender um pouco pro Volkov ainda, hein? Apesar da trocação muito boa do Valdo Cortez Acosta, eu não sei, eu acho que o Volkov é muito grandão, eu acho que ele é muito versátil, eu não acho que um lutador basicamente mais de boxe ali vai ser suficiente contra um cara que usa muito chute no corpo e tal. Eu acho que o jogo do Volkov talvez seja um encaixe bom contra um estilo do Valdo Cortez Acosta, mas depois a gente também pode falar mais detalhado. Vamos seguir aqui para o vídeo não ficar muito longo. Blachowicz contra Bogdan Guskov, a revanche entre eles, tinha tido aquele empate, cara, que tanto faz, sinceramente, tô nem aí. Depois, King Green contra o Jeremy Stephens, luta interessante, né, entretenimento puro aqui, né, trocadores, os caras mais veteranos, cara, uma luta
legal, tá? Então é isso, eu espero entretenimento por aqui, né? Não vale nada de topo de ranking, nada, mas é provavelmente uma trocação aí interessante de assistir. Aí 16 de maio, Las Vegas, temos o Arnold Allen contra o Melquizael Costa, luta muito interessante. O Melk Costa é o 12º do ranking, o Brendan Allen, não, sempre falo no contrário, né? O Arnold Allen é o 8º do ranking, tá? Então vale bastante essa luta difícil, tá? Pro Melk Costa, não é uma luta fácil, né? O Jean passou, mas é o Jean, tá? Então o Melk também é muito bom. Eu boto fé nele, tá? Eu acho que dá pra vencer, mas é pedreira, tá? É a luta difícil. Dia 30 de maio, Song Yadong e Davidson Figueiredo, luta muito interessante também. Song Yadong mais boxeador ali, bate forte e tal. Davidson um cara que sempre foi mais completo, né? Mas também luta bem difícil pro brasileiro. Depois o Mingyang Zhang contra o Alonso Menifield, luta interessante, mas também sem grandes coisas para falar. Pavlovich e Thalisson Teixeira, aqui mais uma luta difícil pro Brasil, tá? Cara, eu acho bem difícil o Thalisson vencer, mas também não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas Pavlovich me decepcionou em algumas, sim. Mas questão, cara, eu não sei se o Thalisson consegue derrubar e usar grappling. E na trocação ali, meu amigo, é pedreiraça. Então, não sei não boto muita fé que vai dar boa pro Thalisson, não. Depois, 6 de junho, Belal Muhammad e Gabriel Bonfim, mais uma luta muito boa tecnicamente. Dois caras muito inteligentes, muito habilidosos, completos. Enfim, gosto muito desse duelo. E, cara, é um teste de fogo pro Gabriel, né? Belal Muhammad, um ex-campeão, um dos caras com mais condicionamento físico, um dos caras mais inteligentes lutando. Belal Muhammad, que na minha opinião, vou falar de novo, perdeu o cinturão por Jack Della Maddalena porque quis dar show. Porque se ele fosse pragmático como sempre foi, fizesse luta chata, eu acho que ele teria ganho, tá? Então é um teste de fogo altíssimo aí para o Gabriel. Se ele vencer, cara, tá feito, né? Realmente vai ter vencido um nome excepcional. Porém, se o Belal Muhammad mudar a cabeça e vier para fazer a luta para vencer, independente de ser show ou não, é muito difícil o Gabriel ganhar, tá? Então é isso, pedreiraça também. Várias lutas interessantes, mas realmente muitas pedreiras para os nomes brasileiros aqui. Mas todos os nomes brasileiros, na minha opinião, têm a sua chance, tá? Alguns mais, outros menos. Mas é isso. Gostei então das confirmações. Foquei um pouco em Chimaev e Strickland, porque eu acho que é a luta que eu mais tenho interesse em assistir. Lembrando só que essa luta do Strickland com o Chimaev faz parte do mesmo card do Volkov e do Valdo Cortez Acosta, do Guskov e do Blachowicz, do King Green, do Jeremy Stephens, tudo do UFC 328 ali, e no meio dessa salada tem o Buckley e o Sean Brady, tá? Então é isso, comenta aí embaixo, né, se tem alguma luta específica que vocês querem que eu já adiante um pouco do palpite, que eu posso fazer mais ou menos o que eu fiz aqui de Strickland e Chimaev, beleza? Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!